Eu lembro que há um pouco mais de um ano atrás, eu estava conversando com um amigo que é bastante identificado com pautas da esquerda, quando a gente fala de política, e a gente estava falando sobre a inflação na Venezuela. E aí ele me disse que a causa da inflação da Venezuela era porque os empresários daquele país estavam sabotando o país. E aí, numa conversa bastante amigável ali, porque, como eu sempre falo, a gente precisa aprender a viver com o contraditório e respeitar as pessoas independente das ideias, tá? Eu tô trazendo esse caso hoje porque nesse vídeo eu quero bater um papo com você a respeito do que nós estamos vivendo hoje no nosso país e inclusive com o que aconteceu com a postagem que eu fiz no meu Instagram no dia de hoje. Porque a gente começa a perceber que algumas pessoas colocam paixões políticas acima da realidade, que foi o que aconteceu com esse meu amigo e o que acontece com algumas pessoas. Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você o que de fato é a inflação, o que de fato causa a inflação e o cuidado que a gente tem de ter de não entrar em discursos apaixonados por políticos, porque, na verdade, o que causa a inflação são políticas fiscais, políticas monetárias e políticas cambiais. Independente de quem esteja no governo. Veja, esse é um vídeo que eu estou fazendo não é para criticar o governo atual, mas é para dizer o seguinte: governos causam inflação e não empresários causam inflação. Beleza? Fiz um post no meu Instagram na data de ontem, no feriado de 7 de setembro, para falar sobre isso e para falar sobre políticas monetárias, e eu resumi o vídeo dizendo o seguinte: olha, presidente, não transfira para o empresário uma responsabilidade que é sua e da sua equipe econômica. E algumas pessoas que são identificados com o presidente Bolsonaro me tornaram do dia para a noite um comunista. Até brinquei aqui no escritório dizendo que na Austrália eu já virei comunista só por ter dito isso. Mas vamos lá. Quero dizer o seguinte: nós aprendemos ao longo da nossa história e ao longo da evolução econômica do nosso país a acreditar ao empresário todo o problema de inflação do nosso país. Foi assim que aconteceu na década de 80, quando o ex-presidente José Sarney criou os fiscais do Sarney. E aí as pessoas iam aos supermercados e aos pontos de vendas e criminalizavam aqueles empresários que estavam ali vendendo seus produtos e o preço subia. Só que o fato é que quando o preço aumenta, na verdade, quem está vendendo, ele é tão vítima quanto quem está comprando. E eu quero conversar com você sobre isso nessa semana especificamente porque hoje saiu o resultado do IGPDI. Amanhã, dia 9 de setembro, sai o resultado do IPCA. E tem gente por aí falando que a inflação no Brasil está controlada, basta olhar o IPCA. Não, a inflação no Brasil não está controlada. Não basta olhar o IPCA. A gente precisa ir muito além. E aí, por que eu me motivei a fazer esse post? Porque eu vi este tweet de uma pessoa que tem um poder de falar com grandes massas, que é o jornalista José Luiz da Atena. Ele fala com grande massa. E ele tweetou o seguinte: se eu pudesse, mandaria prender quem sobe o preço da cesta básica no meio da pandemia. Isso é crime contra a humanidade. Existem mais de 20 milhões de desempregados informais no Brasil. Tem muita gente passando fome. É uma vergonha. É uma vergonha mesmo. De fato, existem muitas pessoas desempregadas e muitas pessoas informais e, infelizmente, neste ponto eu concordo com ele. Tem muita gente passando fome. Só que quando vem um comunicador como esse cara, que se comunica com as massas e diz isso, ele está, como a gente sempre viu, criminalizando quem vende. Só que quem vende é tão vítima quanto quem compra. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque os governos, historicamente, aumentam a base monetária, em outras palavras, saem imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã, como se não tivesse que ter uma contrapartida com relação a isso, sem controle fiscal, sem controle monetário, desvalorizam a nossa moeda e aí, depois disso, é fácil transferir a responsabilidade para quem está vendendo.
É fácil transferir a responsabilidade para quem está empreendendo, para quem está gerando emprego e para quem está pagando imposto. E aí, com isso, se isenta da responsabilidade. Aliás, quero deixar uma recomendação. Fernando Urich fez um vídeo muito interessante para falar sobre isso. Estou deixando o link do vídeo dele aqui na descrição para você assistir, para falar sobre as responsabilidades da inflação. Então, assiste esse vídeo que eu estou deixando o link aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá. O que eu quero falar? A inflação não está controlada. Não está. Primeiro ponto que eu quero trazer para você, estou mostrando aqui na tela, IGPDI apresenta alta de 3,87% em agosto. 3,87% em agosto. A meta de inflação do IPCA ao ano é 4%. Em um mês, o IGPDI, que é um outro índice, deu 3,87%. E neste ano, o índice acumula 11,13%, em 12 meses, 15%. Ah, Thiago, mas o IGP não é o índice utilizado para o sistema de metas. Não, não é. Só que o IGP, ele mede o índice de preço ao produtor, ele mede o índice de preço ao consumidor e ele mede o índice nacional do custo da construção. E quando a gente vem e abre aqui, o destaque nesta apuração cabe ao IPA, tá? A inflação ao produtor se espalhou pelos 3 grupos. Entre as matérias-primas brutas, destaque-se o minério de ferro, 17%. Entre os bens intermediários, materiais para manufatura em 3%. E entre os bens de alimentos processados, 4,57%. Então, quando a gente olha, o índice de preço ao produtor subiu. E é inevitável que este aumento de preço ao produtor seja repassado ao consumidor. Ou você acha que algum empresário vai amargar prejuízos apenas por patriotismo, como sugeriu o nosso presidente? Não, ninguém vai fazer isso. Então, o ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: quando a gente tem políticas monetárias, políticas fiscais e políticas cambiais que conduzem a nossa economia para isso, é inevitável que haja inflação. E veja, eu não quero aqui dizer que nós não estamos vivendo um momento atípico e que algumas medidas atípicas precisavam ser tomadas, como por exemplo o Corona Voucher, como o auxílio emergencial de R$600. As pessoas precisam sobreviver dignamente. Mas o ponto é o seguinte: quando a gente olha para a quantidade de dinheiro que foi imprimido nos últimos meses, quando a gente olha para a nossa economia que parou de produzir nos últimos meses, e eu não vou aqui discutir o mérito a respeito disso, e quando a gente olha para o tanto que os nossos governantes gastaram nos últimos meses, seria inevitável que essa conta chegasse, e ela chegou muito rápido. Quando a gente olha para a nossa Selic a 2%, e a gente compara que a gente é um país emergente e a gente vê que o real é a moeda que mais se desvalorizou perante todas as outras moedas do mundo, inevitavelmente a gente veria que a nossa inflação chegaria. E para isso, eu trouxe aqui para você um gráfico para mostrar aonde eu estou querendo chegar. Esse gráfico que você está vendo na tela é o gráfico que aponta o quanto que o real se desvalorizou no ano de 2020. Aqui onde eu estou com o mouse é o dia 1º de janeiro de 2020. Então, nesse dia o dólar estava valendo R$4. 4.1, 401, 402 arredondando. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 5,36. E aí eu sei que alguém dirá: ah, Thiago, mas é a pandemia, tem razão para isso, blá blá blá, blá blá blá. Tá. Então eu quero trazer para você, fazer uma comparação com outro indicador, que é o índice dólar, tá? Quando a gente compara o dólar com as 6 principais moedas do mundo. E para isso eu vou tirar aqui o dólar Brasil, dólar real. O que eu quero que você observe é que assim, ó, aqui é quando a pandemia se instalou. Quando a gente compara o dólar com as principais moedas do mundo, ele disparou aqui quando a pandemia foi declarada no mundo no dia 18 de março. Foi lá para cima. No entanto, de lá para cá, só teve desvalorização. Então, o dólar se desvalorizou perante as principais moedas do mundo por várias razões, pela questão de impressão de moeda, por várias razões. Só quando a gente compara o dólar versus real, a gente percebe que o real, ao contrário disso, continuou se desvalorizando. Ao passo que, se o dólar se desvalorizou, o real deveria se valorizar, não é isso? Só que com uma Selic de 2%, com uma inflação do jeito que está, inevitavelmente essa conta chegaria. Então, o dólar subindo
do jeito que vem subindo, inevitavelmente, o custo ao produtor aumenta. Porque a gente vive em uma economia que exporta muito e uma economia que importa muito. E aí, o produtor inevitavelmente repassa isso ao consumidor. Então a gente vê o preço do arroz disparando, a gente vê outros preços disparando. Então, o que eu quero trazer para esse vídeo é um conceito de inflação de que quem vende é tão vítima quanto quem compra. Então, o responsável por conduzir políticas monetárias, cambiais e fiscais é o governo e não quem está na base produtiva. E reforço, quando eu digo governo, eu não estou dizendo que é o governo atual. Eu digo é o governo, é quem está com a caneta na mão, não importa quem está lá. Por quê? O governo atual está conduzindo a política monetária com uma Selic de 2% e claramente desvalorizando o real por uma política que o ministro Paulo Guedes entende, na visão dele, que é adequada, mas os governos passados também fizeram coisa parecida com isso. Então o que eu quero que você entenda é que o meu ponto aqui não é dizer, olha, este governo está fazendo isso. Não, meu ponto é dizer o seguinte: o governo é responsável por expandir base monetária, por gastar demais e por não ter controle fiscal e por isso provoca a inflação. E a população, tanto quem consome quanto quem vende, acaba pagando este preço. Amanhã sai o resultado do IPCA e eu quero discutir com você como é que está de fato o IPCA e por que eu afirmo que o IPCA não está tão controlado quanto algumas pessoas afirmam. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso, qual que é a sua percepção a respeito da inflação. E o que eu quero trazer com esse vídeo é que a gente pare de acreditar ao empresário o problema da inflação. Porque o empresário, ele quer vender. E se ele quer vender, ele não necessariamente vai colocar um preço que as pessoas não compram. Ele precisa vender e manter a sua operação funcionando. Ninguém vai amargar prejuízo por patriotismo, não. Deixa aqui nos comentários sua percepção e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.